Agora a gente vai trabalhar um ponto que é interessantíssimo aí para a vida prática de vocês, quando vocês, se vocês atuarem aí na área civil, né, querendo ou não, vocês sim vão se deparar com inúmeras situações referentes a este vídeo aqui, tá? Que é o dano moral e o inadimplemento contratual. Uma outra conclusão que a gente pode tirar ali do nosso enfoque constitucional, a dignidade da pessoa humana, a essa reposição do nosso humano como centro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, é a de que o nosso mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram por si sós o dano moral, porque não agridem a dignidade humana, tá? Então, via de regra, o nosso mero inadimplemento contratual não gera dano moral, por quê? Porque não agride a dignidade humana, tá? Os aborrecimentos deles decorrentes ficam aqui subsumidos, na realidade, pelo dano material, pelo dano patrimonial, tá? Salvo ser, portanto, do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade da determinada situação, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando então aí sim configuram sim o dano moral, tá? Então, se repercutir na dignidade da vítima, sim, aí caracteriza o dano moral, mas via de regra não atingindo a dignidade, não exorbitando esse aborrecimento que normalmente decorre desse inadimplemento, não há motivo para a configuração do dano moral, tá? O nosso dano moral poderá naturalmente irromper dentro de relações obrigacionais, tá? Sendo incorreta qualquer objeção a priori de sua incidência nesse setor do direito civil. Igualmente equivocada aqui toda a tentativa de desprestigiar a sua importância na comparação com o dano extrapatrimonial que surge ali no nosso ambiente extranegocial, tá? Então, inicialmente a gente tem que enfatizar um ponto interessante, que o nosso Código Civil, ele concebe um duplo regime de responsabilidade civil. Então a gente está dentro de um regime dúplice de responsabilidade civil, que um vai corresponder ali ao inadimplemento das obrigações negociais na regra do 382, aliás, do 389 a 420 do Código Civil, e outro do inadimplemento, o outro é dedicado à responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que é o nosso termo sinônimo, né? E essa responsabilidade contratual aquiliana, ela estará lá dentro do artigo 927 até o artigo 954 do Código Civil. Então a gente tem ali um regime duplo da responsabilidade civil aqui no nosso ordenamento jurídico. Um que será referente ao inadimplemento das obrigações negociais, correspondente ao inadimplemento das obrigações negociais, e outro das relações ali da responsabilidade extracontratual, ou chamada também de aquiliana, tá? Então é certo a gente apontar que essa bipartição, né, essa bifurcação, sofre constantes críticas no tocante à sua artificialidade, tá? Porque havendo uma justificável tendência de unificação da responsabilidade civil, mas a nossa dualidade se mantém viva na nossa lei e com ela a gente tem que dialogar, tá? Então a gente vai verificar que em inúmeros casos esse regime dúplice, na realidade, ele se une, tá? Mas a nossa lei ele distingue os regimes e a gente tem que dialogar com essa lei, tá? O nosso inadimplemento vai consistir no quê? A gente já passou isso em sala de aula, mas o inadimplemento contratual nada mais é do que uma violação de uma obrigação, seja pela mora ou pelo inadimplemento absoluto, tá? Então a nossa obrigação é um dever pré-existente e específico que se projeta ali em uma prestação envolvendo as pessoas do credor ou do devedor. Então é uma obrigação pré-existente de uma prestação ali envolvendo as pessoas do credor e do devedor. E o objeto dessa prestação, vocês sabem muito bem isso, é uma obrigação, por exemplo, de dar, fazer ou não fazer, tá? E o descumprimento dessa prestação é uma conduta antijurídica que sim acarretará um ilícito extranegocial, que é o inadimplemento, tá? Então, a gente tem essa característica e esse descumprimento gera um inadimplemento contratual. Então, vamos trabalhar alguns exemplos para vocês aqui e retomar também algumas posições teóricas, mas, por exemplo, teve um caso no estado do Rio de Janeiro que um ilustre advogado ali, ele foi comemorar os 12 anos da filha dele e ele contratou um serviço de um hotel 5 estrelas, um serviço de buffet, de um super hotel lá do Rio de Janeiro, mas aquilo que se esperava do prestador de serviço ali, que era uma grande festa, enfim, tinha convidados célebres ali naquele evento, vai se transformar, na realidade se transformou, né, num grande e um constrangedor fiasco, porque
Na oportunidade, faltou bebida, faltou comida, faltou garçom, faltou tudo, e deixou essa festa, o dono da festa ali, numa situação de extremo desconforto perante os seus convidados, né? E também numa situação totalmente constrangedora, né? Então, a gente pode entender que ninguém pode negar, segundo as nossas regras de experiência, olha aqui a incidência delas, que são tão importantes hoje, que transformarem uma festa de aniversário em um grande vexame por falta de comida, bebida e garçons, configurará sim uma humilhação que, por exemplo, uma humilhação em face dos seus convidados, tá? Então, essa humilhação deverá sim também ser objeto de reparação pelo dano moral. Então, por mais que seria ali apenas uma questão contratual, um inadimplemento contratual em decorrência dessa falha de prestação de serviço, dessa ausência de prestação de serviço adequado, que foi o pacto ali celebrado entre as partes, gera sim o nosso dano moral, essa humilhação, por exemplo, por esse extremo vexame que esse advogado passou no aniversário da filha dele. Tá? Então, o mesmo pode ser dito aqui a título de exemplo em um mero acidente de trânsito com danos exclusivamente ali materiais. Então, é um desastre desastre também, por exemplo, de grandes naturezas, de grandes proporções, com feridos graves e vítimas fatais. Então, assim, a gente tem que saber comparar uma coisa com outra. Um mero acidente de trânsito, via de regra, se tiver efeitos apenas patrimoniais, por óbvio, não incidirá o dano moral. Mas a gente tem que comparar ele, por exemplo, com grandes desastres com umas proporções gigantescas que são também, por exemplo, decorrentes de um acidente de trânsito. Então, a nossa regra de experiência vai ter que dizer isso. Então, uma coisa é você bater o carro e ninguém se machucar. Outra coisa é você ter um acidente e que existe inúmeros feridos graves, vítimas fatais. Tanto é que, para ilustrar muito para vocês um caso concreto, foi lá no Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ali, ele concedeu o dano moral decorrente de um acidente de trânsito em que as vítimas elas ficaram presas ali durante várias horas entre as ferragens ali, ao lado, por exemplo, dos cadáveres que haviam falecido. Então, essas vítimas que estavam vivas ficaram ali horas e horas do lado de pessoas mortas. Então, com medo de, por exemplo, estourar um tanque, de explodir um tanque, enfim. Esse tipo de dano, sim, é um dano moral, porque a gente não pode mensurar o dano moral levando-se em conta apenas o prejuízo material sofrido nesse tipo de caso, tá? Porque a gente tem uma ocorrência grave, a gente tem uma ocorrência que sim afeta a existência da pessoa, tá? Porque imaginem vocês, ficar horas e horas esperando um atendimento dentro de um carro, com várias pessoas feridas, com várias pessoas mortas do seu lado, isso sim configura o dano moral. Tá? Então, a gente tem que ter muito em mente que o nosso fato ilícito é um comportamento antijurídico. Isso vocês já tem que estar em mente, já faz tempo já. Né? Então, o nosso fato ilícito é um comportamento antijurídico e o nosso dano moral é uma violação a um interesse extrapatrimonial, tá? Dignos de proteção pelo nosso ordenamento. Tá? Tanto faz se o nosso ilícito foi produzido ali dentro de uma relação obrigacional ou fora dela. Tá? Ontologicamente, a gente continua aqui a ser um fato ilícito, sem que essa variação afete a sua natureza. Tá? Então, a reação do nosso ordenamento jurídico a uma ofensa ali, no caso, as situações existenciais, é um imperativo, independentemente das circunstâncias de a vítima ali se encontrar contextualizada dentro de um negócio jurídico. Então, avulta a gente considerar que o nosso sistema de direito civil deve sim reagir ao ilícito de modo a restaurar o equilíbrio econômico da vítima que foi rompido por essa lesão também, querendo ou não, negocial. Tá? Então, a gente, por mais que tenha assim, um negócio jurídico entre as partes, se verificar uma ofensa a esse direito existencial da pessoa, caracteriza o nosso direito, o nosso dano moral, portanto, merece sim tutela do nosso direito civil. Então, certamente, para a gente alcançar esse posicionamento, nós devemos ter em mente as posturas aqui reducionistas que circunscrevem aqui o nosso inadimplemento no âmbito dos danos patrimoniais e apenas a excepcionalidade aos danos morais. Tá? Então, via de regra, o inadimplemento contratual não gera dano moral. Em casos excepcionais, que sim gerará danos morais. Tá? Então a gente tem que ter isso, esse é o nosso guia. A melhor forma da gente atribuir aqui os nossos horizontes é a partir de uma fundamental distinção entre a patrimonialidade da prestação e a extrapatrimonialidade
do interesse. Então a gente está trabalhando do nosso interesse e essa questão extrapatrimonial e a patrimonialidade ali da própria prestação, que é a própria questão patrimonial. Tá? Então toda prestação, ela é sim sucessível ali de uma prestação econômica e ela possui sim uma natureza patrimonial. Porém, essa sua utilidade poderá significar interesses. Aqui tem uma palavra-chave. Ela poderá significar interesses outros para o credor, tá? Então, esses interesses outros para o nosso credor, eles muitas vezes exorbitam os aspectos puramente pecuniários ali a ponto desse inadimplemento afetar a sua saúde, integridade psíquica, relações afetivas e projetos de vida. Então, isso fica muito ilustrado, fica muito bem claro no nosso caso ali do advogado da festa da filha. Por quê? Porque a gente tinha a patrimonialidade da prestação, que era o próprio evento, suponhamos que ele tinha contratado esse buffet ali por R$200.000, mas ele tinha vários interesses ali, a satisfação da filha de ter esse aniversário de 12 anos, questões, por exemplo, relativas ao afeto, ou até mesmo um projeto de vida, ele sabe-se lá quem ele convidou para esse evento, né? Às vezes, por exemplo, se ele tinha alguma pretensão política, ele pode ter feito ali um evento para se autopromover, então, às vezes, isso foge do mero aspecto patrimonial e atinge, sim, esse caráter extrapatrimonial, às vezes até maior do que o caráter propriamente ali do negócio, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Um outro exemplo, para ficar muito claro essa verificação da extrapatrimonialidade do interesse, por exemplo, que causa dano moral ali a recusa do nosso plano de saúde em oferecer certo tratamento ou o comportamento negligente do médico. Então, igualmente também, a nossa empresa de turismo que vai descumprir deveres contratuais e prejudica, por exemplo, uma viagem de lua de mel ou um curso no exterior do indivíduo. Tá? Então, a gente tem esses exemplos. Então a gente não pode se olvidar de maneira alguma que o transportador que causa, por exemplo, um acidente, acarretando danos físicos ao passageiro também. Então a gente tem que verificar esse interesse, tá? Essa extrapatrimonialidade do interesse. Não é apenas a própria prestação, tá? A gente vai verificar caso a caso hipóteses ali que de fato venha a ocorrer o nosso dano moral, tá? Nessas hipóteses que eu dei como exemplo, ninguém pode negar que além dos danos patrimoniais, haverá sim a urgência na reparação do dano extrapatrimonial, porque a nossa raiz da lesão se encontra o interesse, e olha a palavra de novo, interesse, que extrapola o campo financeiro e que motivou a nossa vítima ali a fomentar a relação obrigacional. Nesse caso da lua de mel, você acha que o valor que o casal paga na lua de mel é maior do que o próprio interesse que esse casal tem de realizar um sonho, enfim, depois de ter contraído núpcias ou não? Então isso fica muito evidente, tá? Então os nossos danos morais, na realidade, eles são resultados, por exemplo, de atraso e cancelamento de voo, que são pacificamente aceitos nos tribunais superiores como caracterizadores do dano moral. Então são lesões ali que resultam de contratos não cumpridos ou cumpridos de forma defeituosa. Então a gente tem, aliás, defeituoso, né? Então a gente tem essas modalidades, tá? Então óbvio que para questões de voos internacionais houve um recurso extraordinário do STF que mudou bastante o nosso panorama. Eu posso até depois, mais para frente, ali, quando a gente trabalhar as questões de relações de consumo, trabalhar acerca da Convenção de Varsóvia, enfim. Mas a gente tem essa regra que dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo é praticamente pacífico nos tribunais superiores, tá? Então, por conseguinte, a gente tem que ter também em mente que é no interno da referida fórmula, que é a patrimonialidade da prestação e a extrapatrimonialidade da prestação, do interesse também, que a gente seremos sim capazes de discernir os casos que haverá merecimento de tutela na atribuição do dano moral e nos outros casos que não haverá essa necessidade de tutela. Tá? Então, essa ponderação pedirá aqui uma aguda análise da peculiaridade do nosso caso concreto e aqui está o nosso papel do nosso magistrado. Tá? Então, a fim de que ele possa extrair ali da análise da concretude do caso, ali, além do imediato interesse econômico das partes, interesses outros que são relacionados à subjetividade do ofendido, que tenham sido atingidos também pelo inadimplemento. Então, é isso que o juiz terá que fazer no caso concreto.
Um outro exemplo que a gente pode trabalhar aqui também, para ilustrar muito bem essa análise do caso concreto, é, por exemplo, um atraso de um ano na construção, ali, na conclusão de uma obra e o conseguinte descumprimento da obrigação da construtora ali, de entrega dessa unidade residencial ao adquirente. Tá? Então, a nossa posição jurídica do comprador A é que apenas o investidor e que deseja revender esse imóvel. Então, a gente tem um investidor A que ele faz investimentos através do mercado imobiliário, então ele compra um apartamento aqui, vende lá, enfim, e ele utiliza isso como um meio de vida, tá? E a gente tem uma outra situação que é distinta do comprador B. Esse comprador B, ele está mudando de uma cidade, ele está vindo para uma cidade nova, com a sua família, e ele teve aqui frustrados vários planos aqui em termos de educação dos filhos e cultura, etc. Tá? Então, a gente tem essas duas situações, um mero investidor e esse outro indivíduo que está mudando para essa cidade com os filhos, com a família, e tinha uma expectativa totalmente diferente do que aconteceu ali com essa construtora. Tá? Então, nesse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, desse investidor, esse investidor que se sentirá prejudicado e mesmo incomodado, mas toda a sua frustração e mágoa derivam ali do impacto negativo do atraso da obra sobre os seus negócios. Daí o que a gente tem? A limitação do ressarcimento apenas ao dano patrimonial. Então, nesse caso do investidor, a gente não ultrapassa a esfera do dano patrimonial e se remete apenas ao dano, aliás, a gente não se remete à esfera do dano patrimonial e a gente permanece somente no dano patrimonial, tá? Existe um enunciado do Conselho de Justiça Federal, do CNJ, do CNJ não, do CJF, desculpa, que é o enunciado 159, que diz que o nosso dano moral, assim compreendido todo extra patrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Então, nesse caso do investidor, ele terá um prejuízo material, mas esse prejuízo material não acarretará, não caracterizará o dano moral. Tá? Em contrapartida, esse sujeito B, o nosso segundo exemplo, vai denotar sim aqui que o nosso dano moral obrigacional dispensa de uma demonstração de uma violação a direitos da personalidade, sendo suficiente, nesse caso, desse morador aqui que está vindo de uma nova cidade, que ele se evidencia que uma ofensa a interesses extrapatrimoniais dignos de merecimento, de tutela à luz do nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, essa é a nossa única maneira coerente aqui de se atribuir a nossa unidade conceitual ao dano moral. Então, a gente vai compreender os ilícitos negociais e o ilícito extranegocial, compartilhando os mesmos valores e padrões quantitativos para a delimitação aqui da compensação dos danos. Então, a gente tem o seguinte cenário. Uma coisa é a gente admitir que frequentemente ali o descumprimento de uma obrigação não gera dano moral. Mas isso, todavia, a gente também tem que ter que não nos autoriza a restringir a compensação do nosso dano moral quando ele se verifica a ponto de dificultar ou mitigar a sua reparabilidade. Tá? Então, nesse caso do sujeito B, a gente tem sim a indenização por danos morais, além do dano extrapatrimonial, aliás, além do dano patrimonial sofrido por ele. Tá? E também a gente tem que apontar que o nosso CJF, também através do enunciado 411, diz para a gente que o descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988. Nesse caso desse morador B, a gente tem, por exemplo, direitos fundamentais, valores fundamentais, por exemplo, a moradia, a saúde ali, querendo ou não, a educação dos filhos, o lazer. Então, esse descumprimento contratual gerou dano moral, por quê? Porque envolve sim valores fundamentais que são protegidos pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então a gente tem que acrescentar aqui que a eventual imposição de astreintes, tá, ao demandado em razão de um descumprimento de uma ordem judicial, por exemplo, ali uma ordem de exclusão em nome do cadastro de inadimplentes, em nada mitiga ou exclui ali a condenação por dano moral em razão do procedimento ilícito do credor contratual. Então, a acumulação entre a nossa multa periódica e o dano extrapatrimonial é perfeitamente plausível. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Uma pessoa está me cobrando por um valor que eu já paguei. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação declaratória de inexistência de débito e suponhamos que essa pessoa tenha me inscrito nos órgãos de restrição de crédito.
Ali, então, vou entrar com uma ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com danos morais, e também vou pedir, claro, uma tutela antecipada para que tirem o meu nome lá do cadastro de inadimplentes. Tá? Então, o que vai acontecer? O juiz vai despachar essa liminar, vai deferir essa liminar, e ele vai, por exemplo, mandar essa pessoa tirar o meu nome do cadastro de inadimplência. Se essa pessoa não tirar meu nome, não excluir meu nome de lá, o que vai acontecer? O juiz pode fixar as TAN, as nossas treintes. Então, fixando essas extraintes, que é uma multa aqui periódica, ela jamais poderá ser compensatória. Suponhamos que, nesse meu caso, o meu réu venha a ser condenado a 20 mil reais. Imaginemos que a nossa extrainte bateu um teto ali de 38 mil reais. Esses 38 mil reais não poderão, não pode ser abatido dos 20, ele não pode abater os 20 mil, tá? Uma coisa é uma natureza das TEINs e outra coisa é essa natureza do dano extra patrimonial, e eles são sim perfeitamente cumuláveis, tá? Então, nesse meu caso, eu ficaria com os 38 mil da multa, além do valor ali do meu dano extra patrimonial, que será ressarcido, tá? Então, não cumula a multa, aliás, não pode de forma alguma essa multa fixada periodicamente pelo juiz como forma de você reduzir, mitigar ou quitar o dano moral, tá? Um ponto que é interessante aqui é o nosso enunciado 4.3 das turmas recursais aqui do Estado do Paraná, que diz que a nossa cobrança, dano moral, inocorrência. E olha o que ele fala lá no nosso enunciado 4.3. A simples cobrança de dívida inexistente não acarreta indenização por dano moral. Então, até mesmo a simples cobrança de uma dívida inexistente não acarreta indenização por dano moral. Então, cumpre aqui o nosso agente, nossa vítima, comprovar ali uma agressão a seu plano existencial. Tá? Então, se atentem bastante a isso, porque o povo acha que a própria dívida, a própria cobrança dessa dívida já gerará um dano moral, mas não, as coisas são muito mais embaixo do que vocês imaginam. Então, necessariamente a parte terá que comprovar ali que sofreu um dano moral, tá? Então a gente fecha esse vídeo e vai para a inexistência de dano moral por fato praticado no exercício regular de direito, tá? Já voltamos.